Estamos de volta para te lembrar que esse mês de março é o Março Azul Marinho, que chama a atenção das pessoas para o câncer coloretal, tipo de câncer no intestino que, segundo os médicos, é o mais fácil de ser evitado. Mas ainda tem muita gente que não está fazendo o exame que pode justamente impedir essa doença. A história do seu Elcio mostra bem como um simples exame pode evitar uma doença terrível. Na verdade, ele é um guerreiro, porque já passou por 4 tipos de câncer. Não, antes causava medo, porque eu não sabia do que se tratava, minha avó já tinha morrido do mesmo problema. Então, quando se fala em câncer, a gente sempre imagina assim, né? Dar o diagnóstico de câncer, antigamente era assim. Tu já preparava lá, comprava o caixão, ia no cemitério comprar aquele terreninho lá 2 por 1, porque não tinha outro lugar para ir, era só lá. Era essa a impressão que eu tinha. Causa medo, tem muita gente até hoje. Só que eu acho, depois do que eu passei, eu sei que não é assim. Tem jeito de arrumar a coisa, tem jeito de fazer cirurgia, tem jeito de tirar. E faz 4 anos que ele se curou de 2 cânceres no pulmão. Antes teve câncer no fígado. E o primeiro que apareceu foi em 2010, um câncer no intestino. Primeiro eu comecei a ir no banheiro muitas vezes. Tinha uma coisa assim, que eu comia qualquer coisa, até se chupasse uma bala ou um gole d'água, eu tinha que ir no banheiro. Isso aí era a coisa mais certa que tinha. Aí eu ia pro banheiro. Aí depois começou a aparecer os sangramentos. Eu me limpava, tinha sangue. Aí mais tarde um pouco já pingava dentro do vaso. Os médicos alertam que esse é um câncer silencioso, porque na fase inicial ele não provoca dor alguma e começa na forma de uma pequena ferida no intestino grosso, chamada de pólipo. Uma espécie de verruga aparentemente inofensiva. Só que, com o passar do tempo, esse pólipo pode evoluir para um tumor maligno se não for detectado a tempo. O exame de colonoscopia pode retirar esse pólipo sem deixar a doença evoluir. Mas é um tipo de exame que o seu Elcio nem conhecia. Para fazer uma colonoscopia. Aí eu fiz aquela cara de espanto. Que é isso, doutor? Aí ele me explicou que era como pela garganta, só que era, né? É a baixa que eles dizem. Por isso, a necessidade de as pessoas procurarem um médico a partir de uma certa idade. Se possível, a realização da colonoscopia de base aos 40 anos. Isso não vale também para os pacientes com histórico familiar, né? Aí nós recomendamos que o primeiro exame seja realizado 5 anos antes do diagnóstico que o familiar teve do câncer coloretal. Já pacientes com síndromes genéticas ou com histórico de doença inflamatória intestinal também têm uma chance aumentada em relação à população normal de desenvolver o câncer coloretal e devem ser acompanhadas por especialista. O câncer do colo retal é um dos mais comuns aqui no Brasil. E de acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro, o Brasil pode ter só neste ano mais de 40 mil novos casos de câncer no intestino. A colonoscopia ainda é a melhor maneira de evitar que a doença evolua para uma fase mais grave ou até mesmo para a morte. E de acordo com os médicos, a melhor maneira de prevenir mesmo essa doença é controlar a alimentação. O que pode aumentar o risco do câncer no intestino é o consumo exagerado de carne vermelha, carnes processadas, frituras, comidas preparadas a temperaturas muito altas, porque podem desencadear substâncias químicas que provocam o câncer. Agora, o que pode proteger o intestino é uma alimentação rica em frutas, vegetais, legumes, produtos ricos em cálcio, vitamina D, ingestão de magnésio, consumo de peixe, alho e ovos. Se o seu Elcio soubesse de tudo isso, poderia ter evitado o câncer no intestino. A guerra contra a doença ele conseguiu vencer. Mas como o diagnóstico foi feito muito tarde, aumentou o risco de aparecer novos tipos de câncer. E a experiência de ter passado por essa doença 4 vezes fez dele uma pessoa mais consciente. Tudo tem jeito, se procurar o médico no tempo certo.